está registrado lá em Mateus, capítulo 24, que diz assim, vou estar lendo alguns versículos. Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhe disse: não vedes tudo isto? De verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado. Quando se aproximaram dele os discípulos, em particular, ele pediu: dize-nos, quando sucederão essas coisas, e que sinal haverá da sua vinda e da consumação do século? E ele lhes respondeu: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo. Enganarão a muitos, e certamente ouvireis falar de guerra e rumores de guerra. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim, porque se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fome, terremotos em vários lugares, porém tudo isto é o princípio das dores. Então sereis atribulados, e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo muitos hão de se escandalizar, trair, odiar uns aos outros, levantar-se-ão muitos falsos profetas, enganarão a muitos, e vou multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Ele será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Soberano Deus, muito obrigado, Senhor, pela sua palavra, Senhor. Eu falo aos nossos corações, Senhor. Fala, Senhor, porque quando abrimos, Senhor, a Bíblia é o Senhor falando conosco, Senhor. Nos dá entendimento para a pessoa. Pai, aqueles que estão passando por dificuldades, que estão passando por lutas, problemas na área da saúde, problema conjugal, financeiro, familiar, estenda as suas mãos, Senhor, sobre essa vida, e que a tua palavra, Senhor, vai de encontro aos corações, Senhor, que a tua palavra é viva e eficaz, Senhor, e ela vai e ela não volta vazia. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Amém, meus amados. Acabamos de ler aqui a palavra do Senhor, falando a respeito da vinda de Cristo. Nós estamos vivendo na reta final da vinda de Cristo. Nós já tivemos tantos episódios na face da terra, não é verdade? Tivemos a Primeira e Segunda Guerra Mundial, temos fome na face da terra, a fome reina em vários países, crianças, pessoas morrem de fome, elas queriam ter pelo menos um pouco de arroz na sua casa para dar aos seus filhos. Muitas das vezes nós temos e muitas vezes até jogamos fora. Temos que ter essa consciência, não é verdade? Falo para mim, falo para você, falo para todos nós. Fome em todo o mundo, guerra em várias nações, está tendo guerra, fala-se guerra, fala até na Terceira Guerra Mundial. A maldade tem aumentado, e o amor, como diz a palavra do Senhor, de quase todos tem se esfriado por causa da violência, por causa da maldade do homem, por causa da iniquidade do homem, constantemente em pecado, como estava em Noé, lá em Gênesis capítulo 6, fala que Deus viu a maldade em toda aquela humanidade no tempo de Noé. Deus achou graça somente em Noé e na sua família. Nós estamos vivendo esse quadro. Os falsos profetas estão aí
ver quem não quer, prometendo mundos e fundos, mas a palavra da verdade, o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, pouco se pregam. Hoje as mensagens estão mais voltadas para o homem, para o conforto do homem, do que para qualquer outra coisa. Quase não se vê hoje mais pregando sobre a vinda do Senhor Jesus. Quase não se prega sobre o juízo de Deus. Muito se prega sobre as necessidades físicas e etc. que todos nós temos e todos nós teremos enquanto estivermos debaixo desse céu. Essa que é a verdade. Mas hoje o Evangelho se tornou um Evangelho para suprir as necessidades do homem, do ser humano. E diga-se que há muitas que não se pregam mais sobre a vinda de Cristo. Parece que o céu é aqui na terra, mas não é. Jesus virá um dia, e Ele deixou para nós várias passagens na Bíblia, e uma delas, em Mateus 24, a qual nós lemos que Ele diz que haverá fome, guerra, terremoto, se multiplicará a ciência, e a iniquidade também, e por causa disso o amor de quase todos se esfriará. Você pode ver o amor das pessoas que estão se esfriando pelo outro. Hoje eu vinha do meu trabalho e você vê que a calçada hoje não é mais para o pedestre, a calçada agora é para os carros, os pedestres que passam na rua. Estão valorizando mais o material que é para nos servir do que o ser humano. Aonde nós deveríamos valorizar o ser humano, nós estamos valorizando os bens materiais. Isso tudo mostra que Jesus Cristo está próximo. Nós vamos chegar ao ponto de que vai ficar difícil a convivência com o ser humano. Já não se respeitam mais. Antigamente, quando os filhos desrespeitavam os pais corrigiam logo. Hoje, a lei até proíbe você bater no seu filho. Se alguém vê e te denunciar, capaz de você ser preso. Estão tirando a vara da mão dos pais, varas essas que fez da minha geração que está indo embora, pessoas adultas, responsáveis, pessoas que criaram responsabilidade cedo. Vivemos uma geração difícil de se lidar, difícil de viver. E há muitas coisas que enchem o coração dos jovens, dos adolescentes. A mídia descarrega tantas informações, tantos detenimentos, que fica difícil até você ensinar o seu filho, que você ensina algo, mas a mídia, os veículos de comunicação, que são muitos, ensina outras coisas. Vivemos dias difíceis. Paulo fala dias trabalhosos. Isso tudo mostra que Jesus está voltando. Jesus está à porta. Se Ele não veio ainda, se Ele está tardando, é para que eu e você venhamos se estreitar com Ele, colocar a mão na nossa consciência e ver o que nós estamos fazendo das nossas vidas, porque as pessoas morrem e nós também vamos morrer. Mas hoje as pessoas não querem mais ouvir sobre isso. Isso não atrai mais a multidão. Mas Jesus pregou
muito sobre o reino dos céus. Jesus pregou muito sobre a volta dele. Jesus pregou muito sobre o inferno. Mas nós não queremos isso, porque isso nos faz nos sentir mal. E nós queremos nos sentir bem. Ninguém quer ouvir falar sobre morte. Ninguém quer ouvir falar sobre o inferno. Porque essas coisas, na verdade, elas não vão trazer alegria à nossa alma. Ela vai trazer temor à nossa alma, para que nós venhamos olhar para nós mesmos e ver que tipo de ser humano nós temos sido nesses dias, nesses últimos dias. Porque os últimos dias para Deus, como está lá em Hebreus, é a partir da vinda do Filho dele, quando Jesus veio, nascido de mulher, nasceu de Maria, foi agraciada pelo nosso Deus há 12.000 anos atrás, se dar para Deus os últimos dias. Se os discípulos naquele tempo já perguntavam: Senhor, quando vai suceder isso? E Jesus fala: haverá guerra, haverá fome, odiarões. Aqueles que amam a Cristo, que amam a verdade, serão odiados por todo mundo. E esse evangelho será pregado no mundo todo. Então virá o fim. Todas essas evidências que nós estamos vivendo aí, todo dia, assassinato, pessoas morrendo de fome, traição, ganância, corrupção, inveja, incredulidade, as pessoas não querendo nada com Deus, fugindo de Deus, amando o pecado. Isso, todas as evidências mostram o cumprimento da palavra. Mas um dos maiores cumprimentos da palavra é que esse evangelho seria ou será pregado no mundo todo. E ele está sendo pregado. Porque no avanço da ciência, hoje você posta uma mensagem aqui, ela vai lá do outro lado do mundo. Então, hoje a mídia nos favorece nisso. A palavra do Senhor, ela vai aonde nós muitas das vezes não podemos ir fisicamente, mas ela vai numa velocidade da luz. E a palavra do Senhor tem sido pregada tempo e fora de tempo. Deus tem levantado homens, mulheres, jovens, pessoas que têm falado da vida de Cristo, que têm falado do reino dos céus, que têm falado que Jesus está voltando. Na época dos meus pais, eu me lembro, eu vivo falando isso, eu ia dormir com medo, achando que Jesus viria naquela noite. E na minha janela, a cama ficava debaixo da janela, e ficava aquela parte onde tem os vidros, e eu ficava olhando para o céu e pensando quando garoto. Isso com 10 anos de idade, 12, 13, 9, por aí. Será que Jesus vai vir hoje? Eu tinha um temor. Nós estamos perdendo esse temor. Nós estamos vivendo um evangelho para aqui agora. Um evangelho que tem que suprir as nossas necessidades. Um evangelho que tem que suprir as nossas emoções, os nossos problemas, as nossas complexidades, o nosso eu, o nosso ego. Eu tenho que me sentir bem. O evangelho mais não é pregado como era na década de 80, na década de 90. Mudou o evangelho, mas a palavra do Senhor é a mesma. Passarão os céus e a terra, mas a minha palavra não há de passar. Mudou os pregadores, mudaram a forma de pregar, mas o evangelho de Cristo é o mesmo. Hoje nós estamos preocupados com as nossas necessidades
fisiológicas, nossa necessidade física, o funcionamento do nosso corpo, com pão, com isso e com aquilo. Mas Jesus falou lá em Mateus 6,33, buscar o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. O Evangelho do Senhor Jesus Cristo é para nos mudar, para nos transformar, para que nós possamos olhar para Cristo e falar: Senhor, eu preciso mudar, eu não posso continuar da mesma forma que eu estou, porque senão eu vou para o inferno. Jesus não veio para morrer no meu ou no seu lugar, só para nos dar vida boa. O filho dele não viria nessa terra, senão ele não viria, mas ele veio para nos livrar da morte eterna. Mas muitos não querem pregar mais esse evangelho. Muitos não querem pregar sobre arrependimento, se voltar para Deus, largar o pecado, largar o erro, abandonar os vícios, os maus costumes, as religiosidades. No tempo do Senhor Jesus, eram os fariseus, eram os escribas, eram os doutores da lei, eram os saduceus que perseguiam Jesus implacavelmente. Eles levaram Jesus até Pilatos. Eles estavam com uma religiosidade superficial. Jesus não quer uma religiosidade superficial. Ele quer um compromisso, Ele quer uma responsabilidade, Ele quer uma entrega, Ele quer o nosso corpo, a nossa mente, o nosso coração, por todo, por completo. Mas isso para muitos não serve. Por isso que há muitos falsos profetas que promete isso, promete aquilo, e muitos estão atrás disso. Paulo fala sobre essas coisas, fala que nos últimos tempos o homem teria comichões nos ouvidos e não suportaria a sã doutrina, porque o Evangelho de Cristo faz nos renunciar ao mundo, renunciar ao mundo. Jesus mesmo falou na sua palavra: aquele que quer vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porque aquele que não amar mais a mim do que seu pai, sua mãe, sua esposa, seu filho e etc., não é digno de mim. Precisamos refletir sobre isso, sobre a vinda de Cristo. Os acontecimentos estão aí, só não vê quem não quer. Jesus fala na sua palavra e diz assim, Senhor, naquele tempo que então aproximaram os seus que diz assim, não tivesse aqueles dias sido abreviado, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Se não fosse aqueles dias abreviados, nenhuma alma se salvaria. E diz o versículo 32, aprendei, pois, a parábola da figueira, quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão, assim também vós, quando vides todas essas coisas, sabeis que está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. Passará os céus e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem, porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam, davam-se casamento, até o dia que Noé entrou na arca, e não perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos, assim será também a vida do Filho do Homem. Então dois estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. Dois estarão trabalhando no moinho,
será tomada e deixada outra. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que hora viria um ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, ficai também vos apercebido, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Estamos vivendo esse momento aonde milhares e milhares de pessoas estão desapercebidas, estão desatentas, por conta, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam esse casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Noé ficou 120 anos pregando a palavra do Senhor. Deus vai acabar este mundo com água. Eu acredito que todas as manhãs, quando Noé ia para lá para construir a arca, cada prego que ele batia naquela madeira, ele anunciava: Jesus vem, Deus vem. Agora é Jesus vem, Jesus Filho vem, Deus Filho vem. E quantos passavam por Noé e zombavam de Noé? E a palavra de Deus diz que chegou a hora. E Deus falou para Noé: Noé, entra com a tua família para dentro da arca. Deus já tinha colocado um par de cada animais, répteis, peixes, etc. E mandou Noé fechar a porta. Deus selou a porta por fora. E veio água dos abismos, dos céus. E ficou por muito tempo. 40 dias e 40 noites. E matou todos aqueles que estavam fora da arca. A arca é a graça do nosso Salvador Jesus. Todos rejeitam a graça do Senhor Jesus, mas vai chegar um ponto que Jesus vai fechar a porta da graça. Ele vai vir sobre as nuvens, como está escrito na sua palavra. Ele vai vir com os santos anjos. E naquele dia, a palavra de Deus diz que as nações se lamentarão. Você que hoje não se preocupa com isso, você que hoje zomba da palavra de Deus, zomba do pregador, da pregadora, do homem de Deus, do jovem de Deus, da pessoa de Deus, que muitas das vezes prega sem muita eloquência, mas está pregando a palavra de Deus, está anunciando o Evangelho da salvação, que me alcançou, que tem alcançado muitas vidas, e quer alcançar a tua vida. Toma uma decisão agora. A morte pode bater na nossa porta a qualquer momento. Não estamos blindados sobre isso. Salomão diz que há tempo para todas as coisas. Há tempo para nascer, há tempo para morrer. Sela a salvação da tua alma. Deus nos adotou de conhecimento, de sabedoria, de inteligência. Ninguém faz o mal sabendo que não está fazendo. Todos nós sabemos quando estamos fazendo mal. Todos nós sabemos quando estamos praticando o que é errado. Nós não somos loucos. Temos inteligência que Deus nos deu. A palavra de Deus chega até você hoje, agora, nesse momento, para você tomar uma decisão. O que precisa mais acontecer na tua vida, para Deus mostrar que Ele está te chamando. Quantos livramentos Deus já te deu. Parece que às vezes nós esquecemos da pandemia, do vírus coronavírus. Esquecemos. Nós não podíamos nem abraçar, nem a nossa família. Quantas pessoas enterraram seus entes queridos sem poder se despedir, caixão fechado. Aquilo foi um alerta de Deus para a humanidade, mas nós esquecemos.
Não podíamos apertar a mão do nosso próximo, se dirá abraçar. Não podia termos contato. Hoje voltou tudo no normal, mas as pessoas esqueceram. Deus permitiu um susto na humanidade, no mundo todo. Aquilo foi um aviso de Deus, foi um alerta. Eu mesmo me posicionei depois dessa pandemia aí. E Deus quer uma posição nossa, Ele quer uma posição sua. Todo dia nós precisamos nos arrepender e voltarmos para Deus, olhar para o nosso coração, pedir perdão a Ele. Senhor, me ajuda, me ensina, Senhor, a ser humilde, aprender do Senhor que é humilde e manso de coração. Senhor, muda a minha história, tira esses vícios, me liberta das drogas, do álcool e de tantas coisas que nos prendem neste mundo. Satanás tem colocado os banquetes dele, Satanás tem prendido as vidas, porque ele quer levar para o inferno. E depois que a pessoa estiver lá, não tem mais jeito. Lucas 16, Evangelho do Senhor Jesus Cristo, escrito por Lucas, se não me falha a memória, capítulo 25, fala do rico e Lázaro. Lázaro, pobre, que comia das migalhas do rico, e o rico se regalava diariamente, não estava nem aí para Deus, nem para ninguém. Resumindo, morreu, foi pro Hades. Lázaro, temente a Deus, foi para o seio de Abraão. A palavra descreve que o rico, estando em tormenta, em grande tormenta, ele olhou e viu Lázaro no seio de Abraão e falou: Abraão, pai Abraão, permita que Lázaro venha com uma gota de água e coloque na minha língua, porque eu estou em grande tormenta. O pai Abraão falou: não pode, porque tem um abismo que separa. Aí ele falou: então mande alguém em casa para pregar para a minha família, para os meus irmãos. Já tem os profetas. Depois que a pessoa vai para ali, como está escrito nesse texto, ela vai ver as oportunidades que elas tiveram e elas rejeitaram. Esse rico, ele viu as oportunidades que ele teve, mas ele preferiu a ostentação, o glamour desta vida tão passageira. Não procurou a Deus enquanto é tempo, mas a riqueza levou ele mais rápido ainda para o abismo. Jesus falou: é mais fácil o camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino do céu. Sabe por quê? Porque está preso às riquezas, ao material. Jesus falou: ajuntai-vos ouro e prata no céu, onde a ferrugem e a traça não consome, não corrói, aqui na terra onde o ladrão rouba. Junteis tesouro no céu, seja rico para com Deus. Olha para a sua vida, vê o que você está fazendo, vê se isso agrada a Deus, porque quando nós erramos, nós sentimos medo, temor. Deus nos adotou de uma lâmpada, que é o espírito do homem. Quando ele está fazendo algo errado, essa lâmpada acende na tua consciência e diz que tu está errado diante de Deus e que você tem que pedir perdão. Não deixe para pedir quando estiver lá, porque toda a misericórdia de Deus, toda a bondade de Deus está desse lado de cá. Porque depois que nós morrermos, vamos seguir a juízo, como está lá em Hebreus, capítulo 9, 27. Não é o momento de se arrepender agora. Se arrependa das más práticas. Se arrependa das palavras torpes, dos pensamentos ruins, do ódio, do orgulho, da soberba. Agora, enquanto está vivo, enquanto está respirando, porque Jesus está voltando.
Os acontecimentos estão aí. Está ficando insuportável viver nessa terra. O ser humano está pior do que bicho. Não se respeita mais ninguém. Os animais respeitam até aqueles que não são da mesma raça. Eles se respeitam. Mas o ser humano não. Jesus vai, qualquer hora, dar ordem ao anjo, e ele soará a trombeta, e ele vai tirar os seus escolhidos, aquele que ele chamou e o atendeu. Ele tem te chamado, só que você rejeita, você resiste, que nem o povo de Israel quando saiu do Egito. Vivia murmurando e falando contra Deus e contra seus servos. E Deus falou, nenhum deles vai entrar na terra prometida, a não ser Caleb e Josué, que tiveram que esperar mais 40 anos para que os filhos daquela geração que saiu do Egito viessem ser criada, ensinada por Caleb e Josué. Eles entraram, mas os pais deles não entraram, ficaram dando volta no deserto. Uma viagem que era para ser 11 dias, eles levaram 40 anos porque Deus rejeitou. Você que todo dia rejeita Deus, que zomba das coisas de Deus, sabe que até a misericórdia de Deus tem limite nas nossas vidas. Mas a misericórdia dele é grande. Você pode ver o ladrão na cruz. Um zombava, o da direita, nem nessas horas, o Dima, nem nessas horas, você teme a Deus. Nós estamos aqui porque merecemos, mas esse homem aqui é um santo homem de Deus falando do Senhor Jesus. Tem gente que nem na hora da morte, ele se rende a Jesus. De tamanho é o orgulho e o eu dessa pessoa. Que o Senhor Jesus Cristo, através do seu Espírito Santo, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo de Deus, possa nos convencer que somos pecadores miseráveis, desgraçados e nus, sem a presença de Deus. O teu dinheiro não vai te salvar, o teu título não vai te salvar, a tua riqueza, a tua fama, a tua ostentação não vai te salvar. A única coisa que pode nos salvar é o sangue de Jesus sobre nossa vida. Se você rejeitar o Filho, você está rejeitando a salvação de Deus, porque a maior blasfêmia contra Deus é nós rejeitarmos o Espírito Santo de Deus, que fica todo dia batendo na porta do nosso coração. Se arrependa, larga o pecado, volte para mim, como diz lá em Jeremias. Se o povo que se chama pelo meu nome se humilhar, deixar os vossos pecados, orares a mim, eu perdoarei os seus pecados e sararei a vossa terra. O tempo é agora. Daqui um segundo nós não podemos estar mais aqui. Todos nós podemos morrer a qualquer momento. Essa que é a verdade. A nossa vida é frágil. E Deus está nos dando chance. Todo dia temos que se voltar para Ele e pedir perdão, porque erramos todos os dias. Todos os dias pecamos. O pecado de iniquidade é pecado constante. É não ouvir o chamado de Deus. Deus tem chamado, mas muitos têm resistido. Atenta para Deus, atenta para o chamado dEle. Quantos livramentos Ele já nos deu. Poderíamos ter morrido na pandemia, no coronavírus, mas Deus não deixou. Poupou nossas vidas, por misericórdia, não por mérito, por misericórdia. E o que você está fazendo da sua vida? Depois dessa misericórdia tamanha que Deus teve conosco, o que você tem feito para Ele? Tem gastado a sua vida em luxúria, em prazeres carnais, em coisas que são passageiras,
que leva o homem à morte espiritual, ao abismo, ao inferno. Atenta para o chamado de Jesus. Se ele não veio ainda, porque ele está esperando você tomar uma atitude e uma decisão. Porque nós nunca podemos esquecer que para Deus 1000 anos é como um dia, e 1 ano é como 1000 dias. 1000 dias para Deus. Um dia como 1000 anos, 1000 anos como um dia. Salmo 90. Pode ler lá. O nosso tempo em relação a Deus não é nada. Nós temos que morrer com a nossa salvação selada em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ele vai ser nosso representante diante de Satanás, que é o acusador. E Deus vai vir como juiz. Jesus vai vir como advogado. Recebe ele, Jesus, como seu advogado, como aquele que vai te representar naquele dia. Naquele dia, nada pode nos salvar, a não ser Jesus. Porque Deus virá como leão, ele não vai vir como cordeiro. Ele virá julgar as nações, aqueles que se esqueceram do Senhor. Salmo 9 diz que serão lançados no inferno todas as nações que se esqueceram do Senhor. Você que zomba de Deus, como está lá em Salmo 13, o ímpio diz no seu coração: não existe Deus. Não pague para ver, porque se Deus ainda não veio, se o Salvador Jesus, nosso Salvador Jesus não veio por misericórdia, porque Pedro fala nas suas cartas: não tenhamos por tardios a promessa do Senhor, mas Ele é compassivo, misericordioso, para que todos cheguemos ao conhecimento da verdade e todos se salvem. Aproveita hoje, e quando você está aí respirando, consciente, porque a qualquer momento nós podemos morrer, mas morreremos, se Jesus não voltar nessa geração, nós morreremos em Cristo. Porque no tempo do apóstolo Paulo e dos apóstolos Pedro, João, Tiago, já se esperava a vinda de Cristo. Está lá nas cartas dos Tessalonicenses, Colossenses, Coríntios. Eles já aguardavam, mas Paulo teve que acalmar o coração deles através da palavra de Deus, que não seria ainda aquele tempo. Mas se naquele tempo eles já esperavam a vida de Cristo, imagine hoje. Olha as evidências aí: frieza espiritual, amor ao próximo se acabou, maldade, religiosidade, falsos profetas, guerra, fome, a lista é grande. Mas Jesus espera uma posição nossa diante dele, daqueles que estão salvos, que venham se arrepender cada vez mais, e daqueles que ainda não estão salvos, venham receber Jesus como o único, exclusivo e suficiente Salvador da sua vida. Porque só Jesus pode nos salvar, só Ele pode nos salvar. No Egito, quando Deus fala para Moisés para que as famílias matassem um cordeiro e pegassem o sangue do cordeiro e colocassem nos umbrais da porta, porque o anjo destruidor ia passar sobre o Egito, e onde tivesse aquele sangue, o anjo não passaria, não destruiria. O povo de Israel, o povo hebreu, obedeceu a Deus através de Moisés. O anjo destruidor veio, matou todos os primogênitos do Egito, mas nenhum primogênito, nem dos animais, nem dos seres humanos morreu. Ali estava mostrando, indicando aquele cordeiro Jesus. O sangue nos umbrais é o sangue de Cristo.
Quando Deus voltar, Jesus voltar, o Pai virá como juiz. E quem não estiver debaixo do sangue de Cristo será destruído. Então a oportunidade é hoje. Receba Jesus como seu Salvador. Renuncia no mundo. Negue a carne. Todo dia precisamos negar, porque todo dia pecamos com palavras, pensamentos e obra. Vivemos um corpo inclinado para o mal. Trazemos o pecado original de Adão. O salmista diz que iniquidade fui formado, em pecado concebeu minha mãe. Mas há uma salvação para mim e para você, na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Receba essa palavra e que o Espírito Santo de Deus possa falar melhor em cada um dos nossos corações. E a paz do Senhor Jesus